Bom, pessoal, engenheiros, engenheiras, né? Aqui só tem engenheiros, por enquanto, na sala do Meet, né? Então, vamos falar um pouco sobre a cavitação em bombas centrífugas, né? Continuando a nossa segunda semana de hidráulica 1. Então, a cavitação, né? Ela ocorre quando um fluido, né? Um líquido em escoamento em uma determinada temperatura passa por uma região de baixa pressão, né? Chegando a atingir o nível correspondente à sua pressão de vapor. Quando o líquido atinge a pressão de vapor, então formam-se bolhas de vapor. Essas bolhas ou cavidades, né, quando são arrastadas aí pelo escoamento e atingem uma região onde a pressão é maior, né, do que essa baixa pressão que originou as bolhas, essas bolhas implodem de forma brusca nesse processo que a gente denomina de cavitação, né? E o desaparecimento dessas bolhas ocorrendo próximo aí, né, a uma tubulação ou a uma fronteira sólida, né, como um rotor de uma bomba, provoca um processo destrutivo do material, né, uma erosão. No caso de bombas, né, o ponto mais crítico para ocorrer essa pressão baixa é na entrada do rotor, né? Então, a queda de pressão na entrada de sucção, ela vai depender aí da perda de carga, né? Da vazão, que depende aí, né, da vazão e da rugosidade do material, e principalmente da altura estática de sucção, né? Da distância vertical do eixo da bomba até o nível d'água do poço. Se eu olhar aqui uma figura, o que tudo isso que eu falei pode representar, né? Aqui nós temos uma bomba hidráulica, né? Ela está aqui nesse caso afogada, né? Com maior energia disponível na sucção. Então, o que acontece? Esse fluido, né? Na entrada do rotor é onde possui menor pressão, mais baixa pressão em todo esse sistema elevatório, né? E é onde pode ocorrer esse líquido atingir a sua pressão de vapor e aparecer bolhas de vapor. Quando essas bolhas de vapor encontram o rotor, o que acontece? Ela encontra uma alta pressão, né, que é quando a energia hidráulica ela é gerada. E aí essa bolha vai desaparecer, né? Ela vai implodir. E aí acontece isso aqui com o rotor, né? A bolha de vapor foi gerada, pois a pressão era baixa, abaixo da pressão de vapor do fluido, chegou no rotor, o rotor implodiu essa bolha de vapor. E aí pode ocorrer danos, né, nesse rotor ou na própria tubulação, caso essa implosão ocorra próximo a ela também, né? E aí pode ocorrer queda de rendimento na bomba, ter que trocar essa bomba, né, dar manutenção nela. Só a título de curiosidade, nós tivemos um problema desse tipo no nosso campus, né, no sistema elevatório do IFMS Campus Aquidauana, que a bomba é não afogada, né? Ela está instalada assim, ó, acima do nível do reservatório, né? Esse sistema aqui, ó, a gente tem menor energia disponível na sucção. O que acontece, né? Eu tenho aqui, ó, a pressão atmosférica, né, no reservatório, a pressão desse líquido e a bomba está acima disso aqui, né, da pressão desse fluido. Então eu tenho um Z aqui, ó, negativo, né? A bomba está não afogada. O ideal, sempre que possível, é a gente projetar essa bomba afogada, certo? Para favorecer, né, o sistema elevatório de modo a evitar essa possível cavitação, né? Embora eu também possa projetar a bomba não afogada e verificar, né, se essa cavitação possa vir ou não ocorrer, né? Que é o que a gente vai estudar aqui hoje, né? Como fazer essa verificação. Como eu posso saber se irá ocorrer ou não cavitação, né? Existe uma maneira da gente fazer isso numericamente, né, cientificamente.
através desse parâmetro, que é o NPSH, né? Net Positive Suction Region. O meu inglês é uma maravilha, né? Se o professor Juvenal ou outro professor de inglês do campus visse, ia tirar onda comigo, mas vamos lá. Então, o NPSH, né? É uma característica da instalação definido como a energia que o líquido possui em um ponto imediatamente antes da flange de sucção da bomba. Então, é a energia disponível ali no sistema de sucção. Basicamente é isso, né? Então, é a disponibilidade de energia que faz com que o líquido alcance as pás do rotor. É definido aqui por essa expressão. NPSH é igual a pressão atmosférica menos pressão de vapor, né? A carga de pressão atmosférica menos pressão de vapor, mais ou menos Z, que é a posição da bomba em relação ao nível d'água do reservatório inferior, né? Mais se a bomba estiver afogada e menos se a bomba estiver não afogada. E aqui menos a perda de carga no sistema da sucção, né? A perda de energia que ocorre devido ao atrito e à viscosidade, né? Então, todos esses elementos que eu acabei de citar, né? Pressão atmosférica, pressão de vapor e a distância do eixo da bomba até o nível d'água, né? A pressão atmosférica depende da altitude do local, né? Ou seja, onde a bomba vai ser instalada. Se for em Aquidauana, é uma altitude. Se for em La Paz, né, na Bolívia, é outra, bem diferente, né? Então, aqui eu extraí essa fórmula do livro do Rodrigo de Mello Porto, onde a gente pode entrar com o H, com a altitude do local, para poder calcular a pressão atmosférica, certo? E a pressão de vapor do líquido depende do quê? Da temperatura desse líquido, desse fluido, no caso, a água, que hidráulica, né, nós estamos estudando ela. Então, aqui eu tenho uma tabelinha também extraída do livro do Rodrigo de Mello Porto. Para diversas temperaturas, eu tenho diversas pressões de vapor. Em instalações prediais, a gente costuma trabalhar aqui, ó, com esse valor de 20 graus de temperatura, né, para instalações de água fria. Como eu também comentei no vídeo de exercício de vocês, né, em Aquidauana, às vezes essa temperatura pode ir aqui um pouquinho para cima, né, mas aí o projetista analisa, né, e define essa temperatura local, né, pode, por parâmetros técnicos, considerar mais de 20 graus de temperatura ambiente, né, no local onde vai ser instalado o sistema. Bom, o outro parâmetro, né, que eu preciso para comparar se vai haver cavitação ou não, é o NPSH requerido, né, que é uma característica da bomba fornecida pelo fabricante, definida como a energia requerida pelo líquido para ao ponto onde ganhará energia e será recalcado, né, o rotor, no caso. Então, é a energia que a bomba precisa para funcionar, né? A energia mínima, digamos assim, que ela precisa funcionar sem maiores problemas, né? Depende dos elementos de projeto, diâmetro do rotor, rotação específica, sendo em geral fornecida pelo fabricante através de uma curva em função da vazão e da potência da bomba, né? Então, em função da pressão, vazão e potência da bomba. Então, aqui eu tenho uma curva característica de uma determinada família de bombas, né? Eu tenho, ó, vazão, e aqui diâmetros de rotores, ó, e as suas curvas, e o NPSH. Então, por exemplo, se eu tiver uma bomba com esse rotor de 100 aqui, ó, e eu entrar com uma vazão de 8 metros cúbicos por hora, eu desço aqui, encontro a curva, puxo uma horizontal, ó, encontro um NPSH requerido para essa bomba no catálogo do fabricante, né? Então, eu posso consultar essa informação no catálogo do fabricante. E como que eu verifico se pode haver ou não a cavitação? A energia disponível no sistema tem que ser maior do que a requerida pela bomba. Basicamente é isso, né? Então, eu calculo o NPSH disponível, comparo com o requerido pela bomba, um tem que ser maior do que o outro.
conforme nos recomenda o Rodrigo de Melo Porto, né, no mínimo 0,5 MCA ou 0,5 metros, né, a mais, né, de NPSH disponível em relação ao requerido, para que não haja a cavitação sem maiores problemas, né? Então, é uma verificação que eu posso fazer, enquanto projetista, para saber se eu preciso mexer nesse projeto, né? Se eu preciso mexer na posição dessa bomba, se eu preciso aumentar a lâmina d'água do reservatório, o que eu posso fazer para evitar a cavitação, né? Eu deixei, inclusive, uma reflexão a vocês na lista de exercícios também, né? Podem pensar sobre isso. Como que eu soluciono? Calculei, deu cavitação, né? Como que eu posso fazer para evitar o problema, né? Aí é um problema que o engenheiro precisa saber resolver, né? Existem outras saídas, além de mexer na posição da bomba, né? As quais eu recomendo que vocês pesquisem, né? E depois a gente conversa sobre elas também. Temos um horário de atendimento na quinta-feira, né? Toda quinta-feira, antes da entrega de atividades, né? Para a gente poder conversar sobre isso. Bom, então eu faço essa verificação se pode ou não haver a cavitação, né? Bom, e se eu não tiver esse NPSH requerido, como que eu posso verificar a cavitação? Existe um outro parâmetro, né, dado pela literatura, que é o coeficiente de toma, né, que é um adimensional usado em estudos de máquinas hidráulicas, sobretudo na fase de anteprojeto, né? Então, quando a gente ainda não sabe a bomba adotada. Então, é um parâmetro calculado aqui, utilizando o NPSH disponível sobre a altura manométrica, né? Eu posso calcular ele, né? E compará-lo com um valor de toma crítico, né? Um mínimo valor de coeficiente de toma, para o qual a cavitação é incipiente, né? Denotado aí como toma crítico. Esse valor depende das características da máquina, né? É como se fosse o NPSH requerido, né? Só que aqui eu tenho toma e toma crítico, né? E não NPSH disponível e requerido. Eu tenho toma e toma crítico. Aí o toma crítico eu calculo utilizando a rotação do motor. Então, se eu vou trabalhar com um motor de 1.750 RPM, 3.500, né, que são as rotações de bomba do mercado, eu vou calcular aqui, eu sei a vazão, sei a altura manométrica, sei a rotação, calculo a rotação específica do motor e consigo determinar o toma crítico, com essa rotação específica, né? Para que não ocorra cavitação, o meu coeficiente de toma tem que ser maior do que o toma crítico, né? Então, é outra comparação que eu posso fazer em projeto para verificar a possibilidade ou não de ocorrência desse fenômeno, né? Que pode danificar a instalação, gerar problemas. E aí, o que acontece, né? Quando eu tenho a bomba ali com queda de rendimento, vibração, eu posso ter danos na canalização, aquecimento no na própria fiação elétrica, muitas vezes, enfim, uma série de problemas que podem ocorrer e que podem ser evitados com um bom projeto hidráulico dimensionado corretamente, né? Bom, pessoal, sobre a cavitação, basicamente era isso que eu tinha para falar. Fico mais uma vez à disposição de vocês para a gente conversar.